Informações. Agora 8h21, bom dia. E vamos começar o nosso bloco da entrevista do dia, hoje na sexta-feira das profissões. E hoje a gente vai conversar com a advogada especialista em direito previdenciário, a Tatiane Lantier. Primeiramente, bom dia, Tatiane. Bom dia, Veridiana. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a tua presença por vir conversar aqui com a gente e falar sobre esse tema tão importante. Para a gente começar a nossa entrevista hoje, essa nossa conversa, eu gostaria que você falasse pra gente como que você decidiu ir para a área do direito e também se você tem mais alguém na tua família nessa área. Como que eu decidi ir para a área do direito? Não sei. Eu acho que eu nasci já querendo ser advogada porque eu sou advogada de alma, né? Nunca imaginei fazer qualquer outra coisa na minha vida. Mas o meu pai, né, que é advogado aqui em São Mateus, talvez tenha me influenciado na profissão, e aí foi quando eu fiz a minha escolha. Meus irmãos também são advogados, né? O Cassiano, o Solano. O Cassiano trabalha aqui em São Mateus juntamente com meu pai, e o Solano mora lá em Curitiba e trabalha em Curitiba. Então somos uma família de advogados. Todo mundo é advogado, então foi uma escolha meio que automática também, natural, né? Exatamente. Provavelmente. Lembrando que a nossa conversa, a nossa entrevista de hoje, ela também é transmitida por live no Facebook do Portal Cultura Sua FM e também mais tarde ela será postada no canal do YouTube do Portal Cultura Sua FM. E se alguém tiver alguma dúvida ainda durante a nossa conversa, quiser mandar alguma pergunta ainda para Tatiane, pode mandar no 98804-2851. 98804-2851. Tatiane, eu queria saber, assim como a medicina tem várias áreas, o direito também tem várias áreas, né? E você se especializou no direito previdenciário. Por que você escolheu exatamente essa área? O direito previdenciário entrou na minha vida logo que eu me aposentei. Tá vendo? Já tô querendo me aposentar, né? Só tanto sobre aposentadoria que, né? Tanto o dia inteiro, né? Logo que eu me formei. E entrou por acaso, porque me apareceu um cliente, e quando a gente se forma, a gente não escolhe cliente, né? Você não escolhe especialidade, você faz tudo. E aí eu tinha que atender esse cliente, fiz o processo de aposentadoria, consegui, sem entender muito o assunto, só que concomitantemente apareceu um curso de especialização. Foi um dos primeiros cursos de especialização porque não existia. E como não existia profissional na área, muito mais em São Mateus, né? Eu decidi justamente por isso, por ser o diferencial, por não existir profissional habilitado para isso, que tivesse a especialização, e porque gostei do assunto, né? Gosto de tratar com nossos véi, que a gente chama. Sim. Foi muito, muito bom. E eu segui. E daí, então, acabou também sendo uma escolha que aconteceu naturalmente, né? Naturalmente, que veio no meu auxílio também, porque não tinha ninguém, né? E daí na região também não tinha, e precisava de um profissional que fosse especializado. Até os próprios colegas daí mandavam para mim, como acontece até hoje, né? Hoje a especialização ainda não é tão grande. Tem bastante profissional no mercado, mas não tantos que entendam a fundo a matéria, porque é uma matéria bem complicadinha. A gente sabe que tem todas as profissões e todas as áreas, né? Elas têm sempre o seu lado bom e o seu lado ruim. Eu queria que você falasse também agora na área mais focada na previdenciária, o que você poderia destacar de bom e o que também tem aquele ladinho que às vezes é complicado. De bom, o previdenciário é uma área eminentemente social. Nós sabemos que cada vez que a gente concede um benefício para uma pessoa, nós estamos concedendo um benefício para uma família. Aposentadoria, alimentar, um benefício por incapacidade mais ainda. Então, e a satisfação do próprio profissional. Como eu disse, eu sou apaixonada pela minha profissão. Cada situação que eu consiga, eu vibro, fico contente, eu tento animar o cliente. Então, isso assim me traz muita felicidade. O lado ruim é quando a gente faz assim, meu Deus! Sabe quando se diz, meu Deus? É quando a gente pega a decisão de juiz não especializado, porque às vezes nós temos que ir para juízes não especializados. Por exemplo, não estou falando do juízo de São Mateus, mas se eu precisar fazer um processo aqui em São Mateus, eu tenho a opção. O juiz não é especializado, ele é um juiz que trata de outras causas e muito poucas causas previdenciárias. E às vezes acontece neste mundo louco de termos decisões completamente loucas, né? Completamente fora da lei, sem entendimento, sem a técnica, sem conhecer detalhe. Isso me faz dizer, meu Deus. O segundo ponto difícil é lidar com a ansiedade do cliente. Processo previdenciário,
como todos os processos, é um processo demorado, longo, né? A justiça é demorada, a administração é demorada, nós temos que passar primeiro pelo INSS, para o INSS dizer não, para depois a gente ir para a justiça, e isso é um processo muito longo, pode levar de 1 ano há 10 anos, 12 anos, como eu tenho um processo de uma pessoa que sofreu um acidente do trabalho, precisou de um benefício da Previdência, e até hoje nós estamos discutindo, 12 anos depois. Nossa. Claro que essa pessoa está recebendo, sim, porque a gente consegue tutela, essas coisas todas. Então, lidar com essa ansiedade do cliente e entender que muitas vezes nós não temos como fazer o processo ir mais rápido, nós não temos como ter uma decisão rápida, é difícil. Fazer o cliente entender lá no final que eles precisam nos pagar com aquilo que eles receberam, porque às vezes um processo de 12 anos vai ter um montante final grande, vai receber bastante. Sim. Claro que o advogado vai receber proporcional a isso. E aí a hora que ele vê que ele tem que pagar tanto, não vou pagar, não quero pagar. Então essas são... Não acontece muito, né? Mas acontece. São os lados mais, não vou dizer ruins, mas um pouquinho mais difícil de lidar. Mas claro que com 21 anos de profissão, a gente já lidou com tudo quanto é coisa que acontece, então também passa tranquilo. Já vai se adaptando, já vai conhecendo, né? Sim, cada realidade. a gente já sabe mais de todo tipo de cliente, de todo tipo de decisão, enfim, então não tem assim susto para dizer, ai nossa, que difícil, isso não tem. Sim, e a gente sabe também que as regras, né, da Previdência, elas mudam constantemente, né? Até estava comentando que quase que diário, né? Muda uma regrinha ou outra, vai sempre sendo alterada. E na última, eu queria saber o que mais mudou em específico para a área rural. Essa é uma pergunta da Norma, lá de Fluviópolis. Sim, nós temos mudanças significativas de tempo em tempos. Nós tivemos uma reforma em 98, tivemos uma reforma agora em 2019, que mudaram regras gerais de aposentadoria. Para o rural, nessa última, não mudou nada, ainda bem. Nos projetos foram bastante discutidos, queriam que aumentar o tempo de contribuição mínima, né? Trabalhador rural, segurado especial, familiar, não contribui pagando, ele paga direto na nota, é um outro sistema, mas ele contribui. Então, depois de muita discussão, foi mantido, as regras foram mantidas, né? Para o segurado especial, para o trabalhador, então não mudou nada. A idade para a mulher continua 55 anos, para o homem 60 anos, com comprovação de 15 anos de efetivo trabalho rural, mas tem que ser contado a partir do implemento da idade. 55 anos para trás, até 40. Homem, 60 anos para trás, conta de 45 a 60 anos, tem que comprovar esse período. Muito bem, você já comentou sobre a idade da mulher, né? E a gente tinha bem uma pergunta nesse sentido, ó. Com as novas regras para aposentadoria, com que idade uma mulher agricultora pode se aposentar? E é só ter nota da produção rural? Precisa de mais algum documento? Essa é uma pergunta da Luzia, lá do Coxilhão. Olha, idade 55 anos, mas não é só ter nota. A nota de produtor é um dos documentos, né? Hoje, o INSS, ele comprova a atividade rural com basicamente 2 documentos oficiais, né? Então, se você tem um cadastro no Pronaf, já é um documento, né? Então ele conta um determinado período, daí tem que ver a data, e daí a nota fiscal de produtor, documento de nascimento dos filhos, de casamento, enfim, mas que eles têm que ser contemporâneos ao período que nós temos que comprovar. Então, ter nota fiscal não significa que você seja agricultor, porque a gente sabe que tem um monte de gente que tem bloco e que nunca plantou um pé de feijão, né? Então, nota é um indício, mas não é só isso. Precisa ter uma série de outros documentos para poder comprovar que a atividade é rural. E lembrando que o nosso trabalhador rural que se aposenta com um salário mínimo por mês e que não faz recolhimento para a Previdência no carnezinho ou que nunca trabalhou na cidade, ele precisa comprovar este período. Me perdi no que eu ia falar, porque eu pensei em uma outra coisa, sabe? Que o cérebro vai indo. Sei. Além, então, né,
complementando a pergunta, além então do bloco de produtor, o que mais que essa pessoa precisa então ter? Lembrei, obrigada. É isso. Ele precisa trabalhar na agricultura de até 4 módulos fiscais. Para cada parte do Brasil, o módulo fiscal modifica. Aqui em São Mateus, que é a nossa região do Paraná, é aproximadamente 22 alqueires. 22 alqueires dá para ser produzido com a família. Ele hoje pode ter alguns empregados, uma quantidade de dias no ano, que são 120 dias. Não pode ter outra renda, mas não significa o valor que ele pode plantar o quanto ele quiser e comprar quanto ele quiser, e tem que trabalhar exclusivamente com a família, com o auxílio de alguns empregados durante um certo tempo. Então tem a limitação do tamanho da terra, tem a limitação de quem trabalha nesta terra e tem a limitação da comprovação do efetivo trabalho rural. Muito bem. E ainda é preciso comprovar que trabalha no campo com testemunha? Essa é uma pergunta do Paulo Soares. As testemunhas, antigamente era quem comprovava, né? Antigamente o INSS, você pedia aposentadoria do rural, o INSS ia fazer entrevista no local. E aí ele ficava entrevistando os vizinhos, às vezes você levava uma testemunha para falar. Era muito comum isso, Muito né? comum. Os processos se decidiam assim. Hoje não. Hoje os processos se decidem de forma documental, se apresenta documentos. Se o INSS entender que tem dúvida se aquela pessoa trabalha mesmo, porque aquele documento não comprovou, a gente pode pedir uma justificação administrativa, que nada mais é uma audiência no INSS, que aí houve testemunhas. Sim, essas pessoas vêm auxiliar a comprovar a atividade, mas elas não provam. Sozinha não prova. Então, se eu trabalhei na lavoura, mas eu não tenho nenhum documento na vida inteira, e tem muita gente que acontece isso, por exemplo, quem trabalha por dia, que vai lá ajudar o outro, que chama-se boia fria, né? Essas pessoas não têm documento, elas não vão conseguir se aposentar só com testemunha. Na justiça também, as testemunhas podem vir complementar a prova, mas nunca vai ser exclusivo. Então, se você só tem testemunha, corre fazer documento. Então tem que ficar muito atento com relação a isso, né? Porque às vezes as pessoas acham que é só ter o documento da produção rural, outros já acham que é só testemunha, tem que ficar muito atento, porque tem muitas regras, e sabe que é interessante, né? Por exemplo, para os homens não, porque o homem quando vai fazer um cadastro numa loja, por exemplo, o que você faz? Sou lavrador. Mulher, hoje em dia, as mulheres até aceitam ser lavradoras, mas a gente está trabalhando com pessoas que têm quase 60 anos de idade. Quando eles tinham 20, 30, 40, ia lá fazer um cadastro numa loja, ia fazer qualquer coisa que você tivesse que dar a sua qualificação, o que elas diziam? Do lar. Olha só. E aí, o que acontece? Nascia o filho, em vez de colocar que a pessoa era lavradora, que efetivamente era, do lar. Aí agora vai se aposentar, o documento está escrito do lar, o INSS lê do lar, mas não é do lar, não é lavrador, né? Então tem que ter esse cuidado. Poxa, é lavrador? Coloca nos seus documentos que é lavrador. Vai fazer a ficha na Pernambucana, que precisa fazer cadastro? Lavrador. Vai pro médico no posto de saúde, tem um cadastro lá. Lavrador. Por quê? Porque esses documentos serão importantes no momento da aposentadoria. E é uma coisa bem interessante, né? Todo mundo trabalha a vida inteira e ninguém pensa na aposentadoria. Ninguém pensa que tem que ter documento. Por quê? Porque é uma coisa que vai acontecer lá no fim da vida. Não no fim da vida, né? As pessoas vivem bastante hoje. Mas num período muito longo. Sim. Então, você começa a trabalhar lá com 18 anos hoje, ou com 16, ou 14 como um aprendiz, a pessoa não tá nem aí de guardar documento para comprovar. E, às vezes, gente, um dia de trabalho pode importar no teu direito de se aposentar ou não. Vai fazer diferença lá na frente, faz total diferença. Por isso que cada cliente a gente analisa no detalhe. Faz entrevista tipo polícia. Você fez isso, você não fez isso. Você trabalhou uma vez para uma empresa, né? O cara foi lá cortar grama. Você foi, cortou a grama. Era a empresa? Ah, era. Ah, e daí? Como é que pagou? Ah, ele me pagou lá. Opa, peraí, você tem um dia de trabalho que eu consigo contar um mês na Previdência. Um mês é muita coisa, gente. Um mês é muita coisa. Um mês pode mudar o valor da tua aposentadoria, pode te aposentar ou não. Um dia de trabalho, um documento. Então tem que guardar sim. Tem que prestar atenção no que... Posso começar a chorar aqui? Chore. Você não guarda nada? Pra mim não tem câmera, porque assim, Tatiele, bom dia, né, pra você bom também. Dia. A gente nos cumprimentou aqui ainda. Então, só antes... Você só cuida que eu tenho várias perguntas aqui, tá?
comigo, não tenho câmera pra mim, porque eles notaram que cada vez que aparecia meu carão na câmera da live, baixava a audiência. Diminuía. Ah, é? Exatamente. Se quiser perguntar alguma coisa, pergunta, mas sem câmera, beleza? Só voz. Tipo o cara do SBT lá que não aparecia. Enfim, eu tenho uns 5 anos perdido. Por quê? Porque nesse processo da rádio que teve várias vezes de venda, e é bem aquilo que você falou, a gente não se importa, né? Quando você é mais jovem, você não se importa, né? Porque esse processo de rádio de venda, de compra e tal, né? No passado, não na atual administração, mas eu, né? Até quando cheguei também a rádio tinha questões de documentações e tal, né? Que era um processo, que a rádio ainda não estava ainda no nome dos proprietários da época. Você aceitava trabalhar sem estar registrado, digamos, né? E aí, bem como você falou, né? Daí eu fiz uma contabilidade assim por cima, tenho uns 5 anos perdidos sem registro, né? Nesse período de rádio que ficou justamente por isso. Então isso conta, imagina, se você falou um dia, conta um mês, imagina quanto tempo que eu não perdi. Com 5 anos, dependendo, né? Porque você deve ser meio contemporâneo, você deve ter fechado já os teus 35 anos antes da reforma, você já podia estar aposentado. Mas... Dá licença que eu vou ali fora chorar? Nada. Tem gente que chora e outro que vende lenço. Eu tô te vendendo lenço aqui. Entendeu? Sim, existe. A gente tem que comprovar, porque veja assim, a atividade laboral é uma atividade que gera imposto. Contribuição previdenciária é imposto. Vou ser um pouquinho técnica só para entender. Se eu comprovar que trabalhei, obrigatoriamente, se eu trabalhei como empregado, a obrigação do recolhimento deste imposto é uma parte minha, mas também é do empregado. O que eu tenho que fazer para recuperar esses 5 anos? Eu tenho que, de alguma forma, comprovar que eu prestei serviço, que eu era empregado. E aí, este período comprovado na Previdência, né? Não estou falando que tem que fazer processo trabalhista. Sim. Pode acontecer por este meio, mas não necessariamente. Se eu comprovar este período efetivo e eu conseguir comprovar a remuneração ou não preciso comprovar, entendeu? Você consegue contar esse tempo, sim. Então, é por isso que existem os especialistas vendedores de lenço para as pessoas que choram, né? Justamente isso. Existe a possibilidade, mas tem que comprovar documentalmente. Não está tudo perdido. Não está nada perdido. Olha só. Mas aí, eu sou a solução do problema das pessoas que se perdem no meio do caminho. Claro, se ela não me ajudar com alguma coisa, também eu não consigo fazer milagre, mas sim existe a possibilidade. Tem que haver a comprovação do trabalho. Porque a obrigação de pagamento para a Previdência é do empregador. Ah, mas não houve a Previdência que vá cobrar de quem não pagou. Você não pode ser responsabilizado. Entendi. Você não pode perder o teu direito porque alguém não cumpriu com a regra, com a parte dele. Isso a gente trabalha nesse sentido e é muito comum. Vamos seguir aqui com as perguntas, Tatiane. Então, olha só, moro na cidade, mas tenho terreno rural e planto. Eu e minha esposa podemos se aposentar como agricultores? É o Márcio lá da Água Branca. Pode se comprovar os requisitos. Eu vou contar que o primeiro processo de aposentadoria que eu fiz há 20 e poucos anos atrás foi justamente esta situação. Tinha terreno fora no interior e morava na cidade. Depois, num certo tempo, passou a morar na cidade, a pessoa ia quase todos os dias, ou ia e ficava. Então, o endereço da residência não implica no não reconhecimento da pessoa ser rural, mas tem que ser dentro do município, não pode ser muito longe. No pior das hipóteses, pode pular um município para outro, quando a pessoa não mora no mesmo lugar que planta. Sim. E tem que cumprir os requisitos do rural. Tem que ter os 15 anos, tem que ser até 4 módulos fiscais, né, para poder se aposentar como rural. Mas aposenta sim. Aposenta. Tenho terreno e planto. E tenho carteira assinada também. Consigo me aposentar nos dois? Não existem 2 aposentadorias, existe uma única aposentadoria. Nesse caso, como a pessoa trabalha no meio urbano com carteira assinada, a aposentadoria dele será urbana. E aí as regras da aposentadoria urbana são diferentes da aposentadoria rural. O homem se aposenta com 65 anos, hoje na regra nova, ou com 35 anos de contribuição até novembro de 2019. Né? E a mulher se aposenta com 60 anos de idade, ou então 30 anos de contribuição até 2019, ou daí entra nas regras de transição. Sim. Mas é diferente. Então, essa pessoa que planta e que trabalha na cidade vai se aposentar com a aposentadoria urbana. E aí ela tem que cumprir os requisitos da aposentadoria urbana. Olha só, a gente tem outra
pergunta aqui: bom dia, queria saber como eu sou pensionista, quando chegar meu tempo de se aposentar, tenho direito ou não de se aposentar? É a Dirce, lá de Vitorinópolis, lá de São João do Triunfo. Se a Dirce contribui para a Previdência, ela tem direito de se aposentar, sim. Por quê? Porque a pensão ela recebeu do marido ou do filho, não sei de quem que é a situação. Então, quem contribuiu foi a pessoa que faleceu. Ela tem o direito dela de se aposentar. Só que com as regras novas, vai depender do valor. Hoje a pessoa não recebe os 2 benefícios de valor integral. Então, vamos dizer, a pensão é 2.000, ela vai se aposentar com 2.000, ou 2.500, né? Eu não consigo receber os 2, eu não vou ter 4.500 de renda. Vai ter que escolher aquele que é de maior valor, e o de menor valor vai receber um percentual. Mas aposenta sim e continua recebendo os 2 benefícios. Muito bem, olha só, bom dia. Meu pai tem diabetes, problema nas pernas, perdeu até dedo dos pés. É possível se aposentar? Depende que se ele for contribuinte da Previdência, sim. Né? Aí ele vai fazer um pedido de benefício por incapacidade e aí vai ser avaliado se é caso de só auxílio-doença ou se é uma aposentadoria por invalidez. Se ele não tem contribuição, se ele não está mais segurado, contribuiu um dia, mas nunca mais contribuiu e não está mais segurado da Previdência, aí ele não tem direito a benefício. Mas, daí, dependendo da idade dele, existe um outro benefício que chama-se benefício assistencial, que dá direito a pessoa a receber um salário mínimo por mês, enquanto vivo for, não gera pensão, não gera nada, mas também tem que cumprir outros requisitos, que é o requisito da renda, né? A família tem que viver com 1/4 do salário mínimo, 25% do salário mínimo, e tem que ter a idade, se for idoso, de 65 anos, ou então tem que ter alguma incapacidade. Então, às vezes tem crianças que chamam que, ele está aposentado, né? Por quê? Porque ele tem uma incapacidade e o critério de renda entra e eles têm direito ao benefício. Então, não dá pra gente dizer tem direito, não tem, porque tem que conhecer a vida previdenciária da pessoa, tem que saber bastante coisas. Olha só, a gente tem mais uma pergunta aqui. Bom dia, eu tenho 22 anos trabalhados, trabalho como construtor autônomo e não pago meus direitos. Na aposentadoria, isso vai me prejudicar muito ou tem meios de eu reverter isso? Você tem 22 anos perdidos aí. 22 anos Pior perdidos. que o teu caso, viu, Elias? Esse daí é complicado, por quê? Porque o Elias trabalhava como empregado. Empregado é um tipo de segurado. O contribuinte individual, o autônomo que chama, é outro tipo de segurado. O recolhimento da contribuição previdenciária do autônomo é obrigação dele. E para que você possa contar, tem que ter o recolhimento. E para que você possa contar para carência, que carência é aqueles 15 anos mínimos que a pessoa tem que ter de recolhimento, ele tem que ter tido a primeira contribuição em dia. Então, a gente tem que ter uma contribuição, tem que comprovar a atividade, é um pouquinho mais complicado. Ele tem que recolher, senão ele não vai se aposentar. Olha só, a gente não vai conseguir atender todas as perguntas aqui, porque nosso tempo já está curto, mas vamos então mais uma. Bom dia, moro junto com o meu marido desde 2011 e em 2013 ele colocou meu nome junto no bloco de produtor, plantamos fumo. Não somos casados no civil. Isso pode alterar algo quando for me aposentar ou não? Não. Ela vai comprovar a união estável, pouco importa, ela vai comprovar que é daquele núcleo familiar, né? E a nota é dos dois, daí usa para os dois como início de prova, né? Mas não atrapalha em nada. É muito comum ter isso, um bloco pro casal. A gente falou que na parte rural não alterou, né? Mas nas outras regras alterou muita coisa. A gente também tem uma pergunta assim, ó. Bom dia. Sou professora contratada municipal desde 2004. Com quantos anos se aposenta na nova lei? PSS, provavelmente ela recolhe para o INSS, ela vai entrar nas regras de transição, se ela for PSS, né, contratada CLT. Se ela é estatutária, aí entra nas regras da aposentadoria do município. Tem uma alteraçãozinha, muda um pouquinho a idade, mas normalmente os professores se aposentam antes também, com 55 anos as mulheres. Vai na regra de transição, eu acho que agora, em 2021, tá com 56 anos. Era 55,5, 56 anos. Se ela se aposentar agora, provavelmente 56, desde que ela tenha o tempo mínimo, também é uma aposentadoria diferenciada do professor.
Olha só, e não para de chegar nossas perguntas aqui, ó. O assunto que rende realmente, né? Sempre rende. E eu até brinquei com a Tatiane que a gente deveria fazer um bloco 1, bloco 2, ou, Vamos fazer vários blocos, não tem problema. Olha só, bom dia. Trabalhei com carteira assinada e meu último registro foi em 2017. Agora posso quitar esses anos atrasados e contribuir como autônomo? Qual o valor da taxa básica para quem não trabalha nem no rural, nem no urbano? Tem como se aposentar? Se você recolher como contribuinte individual, que é o autônomo, ou então se você não tiver renda nenhuma, por exemplo, dona de casa, você se inscreve como facultativo. O valor mínimo, na regra geral, é 20% do salário mínimo. Então, hoje é R$220, né? Se você for se aposentar só por idade, você entra num regime simplificado que é 11%. E se você for baixa renda, você recolhe 5% do salário mínimo, ou às vezes meio. Esse daí que está sem recolher desde 2017, se ele comprovar que trabalhou de 2017 em alguma atividade, mesmo como autônomo, ele vai indenizar a Previdência e tem que continuar contribuindo, né? 2017, se pensar hoje, ele já não tem mais qualidade de segurado, ou seja, se ele precisar da Previdência hoje, ele não tem direito para nada, né? Se não tiver tempo para aposentadoria ou para algum benefício. Então, ele pode regularizar sim esse período se comprovar a atividade e deve voltar a contribuir, provavelmente ele deva ter renda, trabalhar, então ele vai contribuir como contribuinte individual, e só que ele tem que analisar qual que é a alíquota que ele vai recolher. Então, ele tem que procurar alguém especializado para não pagar à toa, né? Porque às vezes você consegue reduzir a tua contribuição aí para 11% em vez de 20%. Muito bem, agora nosso tempo já acabou. Na verdade, já passou. Tatiane, muito obrigada pela sua presença, por vir aqui conversar com a gente, aceitar nosso convite e também trazer tantos esclarecimentos. E sim, já vamos pensar numa próxima, porque tem muitas perguntas que ficaram ali ainda para ser respondida. Eu te agradeço por você vir nessa manhã de sexta-feira conversar com a gente. Seja muito bem-vinda quando eu vim novamente também. Deixa um abraço para você, para toda a sua família. E eu deixo também a palavra aberta para suas considerações finais. Eu que agradeço, para mim é uma satisfação voltar para minha cidade. Eu acho que conversar sobre previdência é um esclarecimento social. Eu gosto muito, sou apaixonada pela matéria e principalmente na cidade onde eu cresci, né? Onde eu vivi boa parte da minha vida, poder retornar e trazer informação relevante que faz diferença às vezes na vida das pessoas. É um grande prazer. Eu fico à disposição sempre que vocês quiserem. Venham com o maior prazer, porque daí eu venho, dou uma passeada em São Mateus também, né? Tem uma família. E aí a gente vai conversando aí sobre o assunto. Muito obrigada mesmo pelo convite, fico muito contente. Nós que agradecemos. Agora é 8h48, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. 97.5, seu canal de informação.